Conhece a necessidade da igreja contemporânea, né, da igreja atual, como nós precisamos desse tema. Eu gostaria, eu imagino que a igreja já está com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 6, glórias a Jesus. Aleluia. Vamos a partir do versículo 24. É todo o contexto, né? O evangelista leu só lá aquele versículo, mas ele todo esse, a partir do versículo 19, contextualizar, né, o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Aleluia. Você pode dizer: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala por tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Diz assim a palavra do Senhor a partir do 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vamos repetir essa parte, irmãos? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja do Senhor? Senta adorando ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu me lembrava, já que depois que cheguei, de algo muito interessante. Alguém está sendo um comentário assim, eu até comentei lá na igreja, no Nova Cidade, já tem um tempinho, e me lembrava agora, de uma psicóloga. Ela tem tratado a questão da ansiedade. Os irmãos sabem que a ansiedade é o mal do século, né? É um número assim exorbitante de pessoas hoje que para dormir precisam tomar medicação. Caso contrário, elas não conseguem dormir de jeito nenhum, porque estão no nível de ansiedade muito grande. Mas o que é ansiedade, missionária? Eu estar preocupada, inquieta com alguma coisa que está no futuro. Eu estou preocupada com isso, estou inquieta, eu quero resolver, aquela situação me perturba, né? Tira a minha paz, rouba a minha paz. A questão da inquietação, da perturbação. O irmão falou aqui sobre, acho que a irmã cantou sobre Ana, né? Ana, ela queria muito um filho e ela estava assim, irmãos, ansiosa, perturbada, inquieta. E interessante que quando a gente está assim, além de ficar perturbada, a gente perturba quem está do nosso lado também, né? Aleluia, não consegue se perturbar só, ainda deixa todo mundo também no mesmo nível. E a Bíblia Sagrada diz que ela perturbava o marido e o marido dizia: agora eu sou Deus para resolver essa situação, né? Aí só quando ela lembrou, né?
Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Mas o Senhor vai falar conosco nessa noite, graças a Deus. E essa psicóloga, irmãos, ela começou a reunir um grupo de jovens. Os irmãos sabem que o número de suicídio também nessa faixa etária é enorme. De jovens que estão ansiosos, né? Muito ansiosos. E ela criou uma técnica. E ela chamou esses jovens, né, em momentos diferentes e fez uma pergunta. Ela disse o seguinte... Se agora eu te der R$1.000, o que tu fazes? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Tá, e respondeu, e daqui a pouco, e se eu te desse R$10.000 para te amanhã pela manhã? E a pessoa, R$10.000? Melhor, né? Eu faria mais isso, mais aquilo e mais aí. E aí até que ela chegou nos R$100.000. Deixa os olhos dos jovens brilhavam quando ela falou R$100.000, né? E eles pensando e planejando e um monte de coisa. E quando terminou ela disse, e se eu dissesse assim, você escolhe R$100.000, eu te dou na tua mão agora, mas você não vai amanhecer vivo, você vai morrer. Ou você não ganha nada, mas você vai dormir muito bem e você vai ter a tua vida amanhã pela manhã. O que todos responderam, irmãos? Não, a gente não quer o dinheiro não, a gente quer a vida. Ah, quer dizer que a tua vida vale mais do que R$100.000? E por que tu planeja tanto e corre tanto? Se tu tens a tua vida e tu nem percebe o valor dela, porque tu está planejando em outras coisas e não tu percebe o valor da tua vida. Era disso que o Senhor estava dizendo, não vale mais a vida que tu já tens, que eu já te dei, do que todas essas preocupações, essas inquietações, essas perturbações. Tu não percebe que eu tenho te dado o que há de mais importante, o que há de maior valor, eu já tenho te entregue, que é a vida. E aí, irmãos, você pode louvar o Senhor pela sua vida? Pergunta que está do seu lado, você pode adorá-lo pela vida que ele tem te entregue todos os dias, cada amanhecer, cada entardecer, cada anoitecer, o fôlego de vida. A gente paga tão caro pela energia, pela água, o ar é gratuito, foi ele que te deu. Eu até dizia, meu Deus, quando fechar isso aqui a gente vai perder essa central, né? Maravilhosa. Aleluia. E aí, irmãos, é algo tão forte, escute, irmãos, é tão forte isso, que ele chega a dizer que quando eu estou muito preocupado com comer, com beber, com vestir, ele chega a fazer uma comparação quanto a adorar a dois senhores. Ele faz uma comparação. E ele vem dizer assim, não se pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Que Deus é esse, Deus Mamon? Quem sabe aí da plateia, dos irmãos, com exceção do pastor Amarildo? Quem é esse Deus Mamon? Muito bem, os irmãos ali. É o Deus do dinheiro. É o Deus da riqueza. É o Deus que vai me trazer prazer monetário. Né? Prazer monetário. Aí ele vem dizer, se eu estou muito preocupado com essas coisas, cuidado. Lâmpadazinha amarela acesa, porque você está correndo o risco de estar servindo um outro Deus. É a Bíblia que diz, viu, irmãos? Não estou aqui para falar nada para os irmãos, não. É a Bíblia que nós acabamos de ler. E tem uma referência aqui que vai pegar mais forte. Que eu meditando, eu dizia, meu Deus, esse negócio é forte. Jesus nos ajuda. Porque, irmãos, imagina, a Bíblia diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, nem vos conheço. Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro, o Deus que vai me vestir, que vai trazer roupa cara, que vai trazer sapato, porque eu já tenho esse sapato, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e a minha casa nunca tá boa, eu quero mais, e o carro nunca tá bom, eu quero mais, e eu viajei, mas eu quero de novo, e são tantos planos no campo do material, e a minha vida espiritual, a Bíblia Sagrada diz que ou eu vou tá agradando um e desprezando o outro. A Bíblia que diz, irmãos. E aí, a gente tem que parar e refletir como está a nossa vida hoje. Porque, irmãos, você pode ter certeza que o Senhor escolheu essa referência bíblica para nossa meditação, de todos nós. Aí, ele vem dizer assim,
Ninguém pode, por mais que se esforce, com todo cuidado, o maior esforço que você fizer, aumentar um côvado na tua estatura. Quem consegue aí? Com todo esforço. Com todo o dinheiro que você granjeou ao longo do mês, ao longo do ano. Trabalhei muito, muito, muito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eita, eu quero mais. E aí você granjeou. Tá, o Senhor vai chegar e vai dizer, vem cá, filha. Aumenta um côvado na tua estatura aí. Aumenta com todo esse dinheiro que tu tem aí guardado. E o Senhor ainda faz mais. Ele ainda diz assim, louco, se te pedires hoje a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? O Senhor ainda chama pesado, irmão, ainda olha no olho e chama a atenção de todos nós que estamos muito preocupados com o financeiro. A nossa cabeça está sempre planejando o que fazer para conseguir mais. O que eu vou fazer? Eu vou criar. Até porque, irmãos, o sistema, ele tem trabalhado para isso, né? Nós estamos vivendo crise econômica. O mundo inteiro está passando por isso, né? As coisas estão difíceis. Se você não estiver realmente alicerçado no Senhor, você vai sendo ludibriado e vai caindo nessas ciladas. E quando você perceber, aleluia, você está totalmente envolvido e perdeu a direção de Deus. Perdeu totalmente a direção. E isso é muito sério. Aí o salmista, irmãos, ele nos traz uma exortação. No Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta acordar de madrugada, comer o pão das dores. Se o Senhor não edificar, vai ser vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou toca em quem está do teu lado com o profeta e diz: querido, você tem dono. É Ele quem provê, é Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele. Por que tanta gente cansada? Irmãos, isso é algo tão sério, porque quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo, eu não preciso de Deus, vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito, eu não preciso da ajuda de Deus. Não adianta eu estar cantando bonito, não adianta eu pregar interessante, se eu não viver esse evangelho. Aleluia. Eu estou correndo com minhas próprias forças, com meu próprio esforço. Eu estou criando meus planos, meus projetos. E o que o Senhor acha de tudo isso? O que o Senhor acha de todos esses planos? Aleluia. Lá em Filipenses, apóstolo Paulo, bastante conhecido, eu gosto desse versículo. Ele vem nos exortar: não andeis ansiosos com coisa alguma, nada. Não fiquem preocupados com nada. Não se inquietem com nada. Olha o olho de profeta, diz: com nada. Diz assim, assim está escrito, nada. Não te preocupa com nada. Não te inquieta com nada. Não deixa nada roubar a tua paz. Não deixa, não permite, não autoriza. Você tem um Deus que cuida de você. A Bíblia diz: se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o teu pai. Diz assim para ele: quanto mais o teu pai, meu querido, para de se inquietar, para de se perturbar. Você tem alguém que cuida de você. Há uma direção do alto a planos, diz a Bíblia Sagrada. Só que ele diz assim, ó, para isso não acontecer, ele diz: antes, coloca toda essa necessidade diante do altar. E aí você vai perceber que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inundará a tua alma. Aleluia. E vai fazer essa perturbação, essa preocupação ir lá para os quintos da onde veio. Aleluia. Quem ele pensa que é? Ele acha que você está sozinho? Será que ele acha que você está sozinho? Aleluia. Abre a boca e diz: eu tenho um dono, querido, que cuida de mim, provê a minha necessidade. Eu tenho um dono, aleluia, que não me deixa nem me desampara. É Ele quem cuida, é Ele quem faz. E como foi dito nessa noite, Ele não mudou. É o mesmo Deus, maravilhoso, irmãos, maravilhoso esse Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Mas vamos lá para Lucas capítulo 14. Essa referência. Glória ao Deus vivo, santo é teu nome, Jesus. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Glórias a Jesus.
Lucas 14. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 26. Glória a Deus. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: se alguém que me serve amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos, as irmãs, os irmãos e ainda até a sua própria vida. Alguém pode me ajudar a terminar o versículo? Não pode ser meus discípulos. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Continuando, irmãos, aqui o contexto é forte. Pois qual de vós, escute aí, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para ver as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só, escute aí. Está com o ouvido atento? 31. Qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz? 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Os irmãos estão entendendo o que o Senhor está dizendo, irmãos? Ele começou falando o seguinte: olha, irmão, nós chegamos a Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que todos nós, à luz do Evangelho, somos muito amados do Senhor. Nós somos a primícia da criação de Deus. Todos nós somos a primícia da criação de Deus. Deus não poupou o seu único filho. Temos pregado sobre isso. Mas escute. Deus, ele age por princípios. Deus, ele age por princípios. E aí ele vem dizer o seguinte: olha, presta atenção. Ele vem nos colocar, ele fez uma reunião, ele estava muito preocupado, porque era um grupo muito grande de pessoas seguindo a Jesus. E muitos seguiam porque ele havia multiplicado os pães, porque ele havia alimentado aquela multidão. Muitos quiseram até proclamar o rei. Nós vamos proclamar, ele vai ser o rei. A Bíblia Sagrada diz que quando eles faziam aquela reunião que queriam levá-lo para ser rei, ele procurava, ele já tinha sumido, porque aquelas pessoas não entenderam o motivo pelo qual Jesus veio à terra. Aquelas pessoas estavam muito, irmãos, presas no campo do material, do natural, e eles não perceberam do que Jesus estava falando. Eles estiveram tão próximos de Jesus e não conheceram Jesus. Aí o Senhor fez uma reunião. Vamos fazer uma reunião aqui, vamos conversar. Aleluia. Aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, e amar mais sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Ele não estava dizendo que ia ser um meio discípulo. Ele não estava dizendo que ia ser um pseudo discípulo. Ele disse: não será meu discípulo se eu não for o primeiro na sua vida, se eu não for o principal na sua vida, se não for eu que determine as suas ações. Você não pode ser meu discípulo. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa séria, irmão. Coisa séria. Aí ainda diz assim: se vocês não estão entendendo, eu vou levar para o campo de vocês. Aleluia. Qual é aquele que vai construir e antes de construir não vai primeiro fazer o orçamento, ver se nós temos condições, para que depois não passem e digam: olha, esses crentes começaram, mas nem terminaram. Que vergonha. Ou vai para um campo de batalha e não percebe que os adversários são muito mais numerosos. Ele vem dizer assim: olha, você que me aceitou como Senhor e Salvador, você que se diz cristão, entenda, você tem condições de continuar? Eu preciso ser o primeiro na sua vida. Aleluia.
Eu não quero só te salvar, eu quero ser o Senhor da tua vida. Eu quero dirigir a tua vida. Eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu quero te livrar, eu quero te abençoar. Mas para que todos saibam que foi eu que fiz, como ele fez com Gideão. A Bíblia Sagrada diz que Gideão olhou e disse: não tem condição de eu guerrear, os adversários são numerosos. Vai só com 300 para que todos saibam que foi eu, não foi tu. Não é mérito teu. Você está entendendo, irmão, que o Senhor está falando conosco nessa noite? Que coisa forte. Aí o evangelista aqui já me antecipou, falou sobre Marta. É muito interessante, irmãos, porque Marta, escute aí, Marta abriu as portas da casa dela para Jesus entrar. Mas quando Jesus entrou, a Bíblia Sagrada diz que ela foi cuidar da casa, ela foi cuidar dos afazeres. E a Bíblia Sagrada diz que ela estava inquieta com muita coisa. Às vezes nós estamos assim: eu digo que sou crente, mas eu não tenho tempo para Jesus. Eu deixo Jesus lá na minha sala, sentado, e eu estou cuidando da minha vida, correndo para um lado, correndo para o outro. E Jesus doido para falar comigo. Às vezes ele ainda sussurra: para um pouquinho para me buscar em oração. E às vezes a gente ainda sente aquele ardor no coração e diz: mas peraí, Jesus, porque eu ainda tenho tanta coisa para resolver. Quando eu terminar... Às vezes nós estamos do mesmo jeito, irmãos. Dizemos: eu sou crente, mas é do meu jeito. Eu não procuro saber o que Jesus pensa. Eu não procuro me aproximar dele. Ele fica lá dentro da minha casa. Aí o que é pior, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que correndo para um lado e para o outro e tal, e Maria lá, né? Aí ela chega e diz assim: ei, Senhor, tu não fica... Tu aceita essa situação? Ainda vai colocar Jesus na parede, né? Tu aceita essa situação que eu fique trabalhando sozinha enquanto Maria está aí sentado? Manda aí, olha só. Não tem tempo para Jesus, mas acha que pode mandar em Jesus. Olha, Senhor, na hora que assim, na hora que me dá vontade, aí eu vou dobrar o joelho e vou dizer: Jesus, eu estou precisando disso. Socorre aí. Não tenho tempo para Jesus hora nenhuma. Aleluia. Não converso com ele para nada. Só na hora que eu vou precisar. Aí eu vou: ei, Jesus, resolve essa situação aqui, porque ela está bem difícil. Aí Jesus olha para ela. Eu fico pensando. Jesus olha para ela e disse: Marta, Marta, Márcia, Márcia. Você pode ouvir o seu nome sendo chamado? Tu estás preocupada com muita coisa, filha. Aleluia. Se tu não sabes, Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. E nunca lhe será tirada. Eu imagino, antes de ela chamar Jesus, ela dizer: ei, Maria. Eu imagino, assim, cogitação de pregador, né? Maria, vem me ajudar. Te ajudar? Eu estou com Jesus. Eu não posso agora. Ele é mais importante para mim. Ele é mais importante do que meus afazeres. Ele é mais importante do que meu trabalho. Ele é mais importante do que minhas preocupações. Fica aí com tuas inquietações, porque eu estou diante dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Nunca me será tirada. A Bíblia Sagrada diz que nunca lhe seria tirado aquilo que Maria, a decisão de Maria, irmãos. Aleluia. E todos os dias, ao longo do dia, irmão, Deus nos dá oportunidade. Aleluia. Ele prova a nossa fé. Aleluia. Para saber se a nossa confiança está realmente nele. Para saber se ele realmente é o centro da nossa vida ou não. Porque ele não aceita uma outra colocação. Ele não aceita ser o segundo, ser o terceiro na sua vida. O primeiro na minha vida e na vida da igreja precisa ser o Senhor Jesus. Em segundo lugar, minha família. Primeiro lugar, Jesus. Primeiro lugar, Jesus, irmãos. E eu louvo ao Senhor, porque nós temos 27 anos com Cristo. E assim, poucas vezes eu adoeci para, por exemplo, precisar o pastor cuidar de mim. Mas, se eu precisei alguma vez, eu tenho certeza que na hora do culto, minha filha, fique aí porque eu estou indo cultuar. E ainda tinha mais. Depois que ele chegou desse AVC, se algum dia ele faltou, ele ainda dizia: está na hora do culto, vai-te embora. Cuidar, tem que cuidar o dia todinho para cuidar. Na hora do culto vai cuidar também 1h30,
vai morrer, meu irmão? Vai nada. Eu vou buscar a presença do Senhor. Porque na presença do Senhor é que tem fartura de alegria. É Ele quem tem a resposta. É Ele quem tem a direção. É Ele. Porque se eu fizer, irmãos, eu vou me cansar, me fadigar e não saio do lugar. Mas se eu clamar por Ele, Ele vai agir em meu favor. Se desse a oportunidade para os irmãos testemunhar, teria muito que testemunhar aqui. Muito que testemunhar. Aí nós vemos, por exemplo, irmãos, muitos exemplos. A Bíblia Sagrada está recheada de referências bíblicas de homens e mulheres que colocaram o Senhor no centro e tiveram experiências sobrenaturais na sua vida, que são um grande exemplo para todos nós. Grande exemplo para todos nós. Por exemplo, Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Ah, é, Senhor? Estou indo. A Bíblia diz que Filipe, que o Senhor arrebatou de um canto para o outro. O Senhor disse para Filipe: Filipe, vai ali naquela cidade que eu tenho algo para realizar. A Bíblia diz que ele se levantou correndo, porque veio uma ordem, porque veio uma determinação, porque veio uma direção acerca da sua vida. A Bíblia Sagrada diz que Paulo planejava ir para uma cidade. O Senhor disse: não, tu não vai para aí não, tu vai para lá. Ah, é, Senhor, estou indo. Deus tem uma direção. Olha mais uma vez para quem está ao teu lado, diz assim: você tem dono. Dispare de dirigir a sua vida, não vai dar certo. Você é igreja, você é noiva, você foi comprado, você tem dono. Deus tem uma direção. Aleluia. Deus tem uma direção, irmãos. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Elias foi um homem muito usado pelo Senhor também, muito usado pelo Senhor. E me chamava a atenção, estudando sobre Elias, já com outra motivação, né? Mas aí vou citar rapidinho aqui, que ele não era de família de sacerdotal. Elias não era. E a situação lá na época estava muito complicada, porque o rei de Israel havia se corrompido. E, infelizmente, irmão, junto com o rei, muitos deles se corromperam também, se contaminaram também. Aí, como aquele que era para se levantar, que era o sacerdote, não se levantou, a Bíblia Sagrada diz que Elias não se conformou com aquela situação e se levantou com muita ousadia, com muita autoridade, e disse: não vai cair mais uma gota de chuva sobre a terra pela minha palavra. Não vai cair pela minha palavra. E aí a gente estudando, a gente vai ver lá que em Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que se eu sair da vontade de Deus, se eu começar a confiar em outras coisas, em outros seres que não seja Ele, a Bíblia diz que o céu vai se fechar mesmo e não vai cair chuva. Então eu imagino ele observando tudo que estava acontecendo e dizendo: vai acontecer porque Deus é fiel. Ou seja, as consequências de eu colocar outro no lugar de Deus na minha vida, vem consequência, vem escassez. Lá o profeta Ageu foi levantado com a mesma ousadia no capítulo 1, só para já encerrar a oportunidade. No capítulo 1, escute, na época de Neemias, eles foram e edificaram um muro. Aí depois o Senhor levantou Esdras para ir com um grupo e edificar o templo. Só que quando eles chegaram lá, Diácono João, eles foram edificar a sua própria casa. Eles olharam a casa do Senhor toda deteriorada, toda quebrada, mas eles foram cuidar da sua própria casa e deixaram a casa do Senhor daquele jeito. A Bíblia Sagrada diz que Deus levanta o profeta Joel com muita ousadia e disse: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão me abandonando para cuidar da própria vida de vocês, do interesse de vocês, do que é importante para vocês. Vai ser como saco furado, vai entrar e vai cair pelo ralo. Vocês vão plantar, mas não vão conseguir colher. Vocês vão se vestir, mas não vão se aquentar. Vocês vão comer, mas não vão se saciar, porque eu preciso ser o primeiro na vida de vocês. Aleluia. Muito sério, irmãos. Aí a Bíblia diz que Deus chamou uma grande reunião, o profeta foi usado com muita ousadia, aquele povo tremeu na presença do Senhor, porque, irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que eles se humilharam com o rosto no pó na presença do Senhor, clamaram por misericórdia, se reuniram e disseram: nós vamos edificar a casa do Senhor, nós vamos cuidar da casa do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus se alegrou e o Senhor disse: agora a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira, será maior do que a da primeira, porque Deus, Ele sonda nosso coração enquanto nós ouvimos a sua
sua palavra. A palavra que ele vela para cumprir. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aí a Bíblia Sagrada também diz que Salomão foi proclamado rei. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor o abençoou com muita sabedoria. Uma outra história que até as crianças sabem. Mas, irmãos, ele antes de edificar a sua casa, ele edificou a casa do Senhor com o melhor que tinha. Pegou o que ele tinha de melhor qualidade, edificou a casa. Depois que ele edificou a casa, ele ofereceu, irmão Marcelo, um grande sacrifício que chamou a atenção de Deus, chegou às narinas de Deus. E o Senhor se alegrou com a vida de Salomão. Busque primeiro o reino de Deus, irmãos. Vamos aprender a confiar no Senhor. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. E aí eu vou fechar com um testemunho que alguns já conhecem. Nosso. Tem muito testemunho aí, mas vou usar um nosso. Jesus nos libertou e eu perdi todo o interesse por muita coisa. E eu tinha muitas joias. Eu era muito vaidosa e eu tinha muitas joias. Tinha pulseira de ouro, muitos anéis, brincos, tudo de ouro, né? Muita coisa. E aí quando Jesus libertou, eu não senti mais desejo de usar nada daquilo, eu tirei tudo, fiquei só com a minha aliança, graças a Deus, fiquei só com a minha aliança, tirei tudo. E o Senhor disse, filha, presta atenção, irmão, o Senhor disse, filha, divide em 2 partes essa joia. Uma delas tu vais levar, eu estava indo para Manaus, tu vais levar. E eu obedeci, peguei a metade, levei para Manaus, a outra metade guardei. Quando eu cheguei em Manaus, a minha prima disse assim, Márcia, vamos no culto ali em tal lugar? Eu disse, vamos. E fomos. Quando nós chegamos lá, havia uma irmã com trabalho com criança e ela estava com muita dificuldade financeira. Enquanto ela testemunhava, o Senhor disse, tu vai pegar metade dessas joias aqui tu trouxeste, tu vais entregar para a irmã. Quando terminar o culto, lá em segredo, escondidinho, tu vai entregar para ela, porque ela está precisando desse recurso. E eu fiz, irmão, exatamente como o Senhor mandou. Entreguei para ela. Vim embora para Boa Vista. Quando eu estou aqui em Boa Vista, no Cajaí, a gente morava lá, o Senhor disse, nós estávamos numa reunião de oração. Nós éramos umas 10 pessoas orando lá em casa, a gente orava lá. O Senhor disse, filha, enquanto nós estávamos orando, você vai lá, pega a outra metade e você vai entregar para minha serva, porque ela está precisando muito também. Amém. Deixei os irmãos lá orando, fui pegar, guardei direitinho. Quando terminou, eu chamei ela no privado e entreguei. Quando eu entreguei, ela chorava muito e ela dizia, meu Deus, o Senhor ouviu minha oração, eu estava precisando demais. Ela chorava muito, foi algo muito lindo que Deus fez, né? Tá bom. Irmão, isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, ela disse assim, essa que o Senhor abençoou, foi usada para mim e disse assim, você usava muito ela e disse, irmã Márcia, na segunda-feira pela manhã, o Senhor se agradou muito de você, porque você obedeceu o que Ele mandou. Você não confiou nos bens, na riqueza, mas confiou nele. E Ele vai te presentear. Na segunda-feira pela manhã, vai chegar um grande presente para você. E eu disse, Jesus, é mesmo, eu creio e tal. Irmãos, eu fiquei ansiosa que chegasse a segunda-feira, né? E aí finalmente a segunda-feira chegou. E era por volta de umas 9 e pouco da manhã, não eram 10 horas ainda, bateram na porta da frente da minha casa e eu fui lá. Quando nós compramos a nossa casa em Mucajaí, que até hoje é nossa, graças a Deus, eu comprei ela bem baratinho, irmãos, bem baratinho, porque ela tinha um débito muito grande na Codesaima, aquelas casas de BNH antiga, que eram a Codesaima que pagava, né? E nós pagávamos na Codesaima. Então, o rapaz disse, olha, ela tem um débito muito grande, então eu vou vender para vocês bem baratinho, porque tem um débito muito grande. E os nossos planos a gente vai pagando devagarinho, né? Mas, irmão, é tão maravilhoso que naquele segunda-feira de manhã, aquele homem bateu na porta, quando eu abri, ele disse, senhora, nós somos da Codesaima, e nós viemos aqui para avisar, está aqui o certificado, a sua casa está quitada, vocês não devem mais nada dessa casa. Aleluia! Vocês não Aleluia. devem mais nada, a casa está totalmente quitada. Aleluia. Não há débito mais, não tem mais nada que pagar. Eu disse, meu Deus, como tu é maravilhoso. Como é maravilhoso confiar em ti. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom colocar nossa confiança em ti. Irmão, pare de correr. Você se cansa, se fadiga. O Senhor nos ama tanto que às vezes Ele faz até dar errado para a gente entender que não é mérito nosso. É Ele. É dele, por Ele e para Ele. Aleluia. Aleluia. Deus quer se revelar a nós em meio à adversidade, em meio à situação difícil. Ele quer mostrar para ti,
eu cuido de ti, para de se perturbar. Se Ele cuida das plantas, se Ele cuida daquelas florzinhas, como Ele disse, né? Nasceu agora, daqui a pouco é jogado fora. Imagina de você que é precioso. Você é precioso. Olha, por favor, mais uma vez para encerrar, se coloque em pé e diga para quem está do seu lado: você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Você tem muito valor, maior do que você possa imaginar. Talvez você nem imagine o tamanho do valor que você tem para Ele, mas a Bíblia diz que aquilo que o homem não pode imaginar é maior e melhor. O que Ele tem preparado para nós é maior e melhor. Aquilo que Ele tem planejado para nós. Você crê assim? Amém. Você pode tomar posse. Diga: Senhor, eu creio, eu tomo posse nesta noite. Você não está sozinho, o Senhor não te desampara, mas volta o teu coração para Ele, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Entre na presença agora dEle, por favor, meu irmão. E se teu coração estiver em outro lugar que não seja dEle, ordene agora, faça que nem o salmista: alma minha, se volta agora, em nome de Jesus, ao Senhor. Te lembra dos seus benefícios, repreende toda amnésia, em nome de Jesus, do coração da alma, que faz com que nós deixemos o nosso coração em outro lugar, que não seja nele. A Bíblia Sagrada diz que a nossa vida está escondida nele. Não arranque de lá, não tire de lá, nós corremos perigo. Ele quer guardar, Ele quer proteger, Ele quer prover, Ele quer realizar. Aleluia. Louvado seja Deus, amém? Entre na presença do Senhor. Maravilhoso Deus, Senhor, estamos diante da tua igreja, da tua noiva, Senhor. É a tua noiva, é o teu povo, ó Santo e soberano Deus. Eis-nos aqui diante de ti, diante da tua palavra. Senhor, são dias difíceis, ó Senhor, mas não para a tua igreja, ó Santo, porque, Senhor, sabemos, ó Senhor, que lá no deserto, no sol escaldante, o Senhor cuidava do seu povo. Lá no deserto, Senhor, nas madrugadas frias, o Senhor cuidava do seu povo. Senhor, porque não é o presidente que vai determinar na minha vida nem na vida da igreja. Quem determina, Senhor, na nossa vida é o Senhor. A última palavra vem do Senhor. Por isso toda perturbação, toda inquietação, toda ansiedade, nós manietamos agora em nome de Jesus de Nazaré. Ordenamos: te retira a incredulidade, sai dúvida, incerteza, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Senhor, derrama bálsamo no coração da tua eleita. Derrama o bálsamo nesta noite, Senhor, que traz refrigério e que a fé seja acrescentada pela palavra que foi anunciada nesta noite, que testifica de quem somos diante de ti. Em nome de Jesus, ó maravilhoso Rei, em nome de Jesus. Coloque agora aquilo que está te preocupando diante do altar. Entre na presença. Coloca agora essa inquietação, essa perturbação, essa situação que te inquieta. Coloca agora diante do altar do Senhor.